Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo esteja na mais perfeita ordem. Como venho dizendo, acredito ser interessante esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem vem me acompanhando que este programa, Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos programas, não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e leiam a revista na íntegra no formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a assinatura ou acessem o nosso portal www.revistabemmais.com.br, como já dito, e leiam a revista na íntegra no formato online, onde vocês poderão também localizar o ponto de distribuição gratuito mais próximo de vocês. Hoje vamos conversar sobre o que é e o que faz um sommelier. Porque para os que são apaixonados por vinho, sempre teremos algo para aprender com um bom sommelier. E os que gostam de saborear um bom vinho também vão aprender a valorizar a profissão deste profissional, porque nada melhor que uma boa sugestão. Então, aqui conosco hoje está a Luciana Freire, que é sommelier, eu acho que eu estou falando errado, mas ela vai me corrigir, da ABS São Paulo. Luciana, seja bem-vinda. Me ensina a falar o nome correto da sua profissão. Sommelier para homens, sommeliere para mulheres. E o trabalho que nós fazemos, sommelierie. Olha só. Então tá. Eu acho que assim, o nosso bate-papo hoje vai ser bastante descontraído. Espero que a gente agregue para os nossos seguidores, né? Tanto pela revista como pelo programa, porque na revista você já é uma velha e boa parceira, não é? Então me diga uma coisa, como é o dia a dia da sommeliere? Porque você é uma mulher, então sim, você é sommeliere. Ok. Depende de onde se trabalha, né? No caso, quando tínhamos a loja, né? Então realmente indicar os produtos, os vinhos certos para o cliente, ter uma boa memória para realmente lembrar daquele cliente, lembrar o vinho que ele levou e fazer dentro disso ter um parâmetro de gosto dos vinhos que eles gostam, né? Então tem clientes que gostam de vinhos mais leves, mais encorpados, outros que adoram experimentar uma novidade. Então a gente tem que ter uma memória boa para realmente lembrar bastante desses detalhes. E o trabalho na loja consiste nisso, você ajudar o cliente a escolher o melhor vinho para uma refeição, para um momento. E no restaurante, lógico, também ajudar na enogastronomia, né? O cliente vai comer o prato tal e dentro disso ele quer um vinho que combine, tanto em preço quanto em sabor, lógico, né? Então, a grande sacada do sommelier é conseguir atender o cliente da melhor forma possível, não com o vinho mais caro da loja ou da carta do restaurante, mas um vinho que seja adequado realmente à situação. Para o momento. Perfeito. Luciana, eu não sei exatamente se isso que eu vou comentar é um fato, mas me parece que você traduzindo ao pé da letra, né, a palavra sommelier, que é uma palavra francesa, somme quer dizer carga, e o lier, amarrar. Exato. Juntando tudo, é amarrador de carga? Na verdade, o sommelier era o responsável pelos animais de carga, os animais que carregavam as bebidas e comidas. Então ele era o responsável por esses animais, na alimentação, no trato, em tudo. Com o tempo, ele foi ganhando espaço dentro realmente dos palácios, como o provador das bebidas e comidas, né? Entendi. Antes do rei, né? Entendi. Então, ao provar, conseguia associar esse vinho para aquilo, para aquilo. Na verdade, o sommelier era um provador de tudo, né? E depois, com o tempo, foi migrando realmente para o lado de bebidas mesmo. E aí foi feito realmente que o sommelier era o responsável pelas bebidas, pela compatibilização de bebida com comida, não só vinho. Eu sou especializada em vinhos,
Tá. Mas tem sommeliers que são... aliás, a profissão de sommelier, a especialização principal é em todas as bebidas, tanto os destilados quanto os fermentados. Perfeito. Então, você pode falar assim de uma forma mais abrangente sobre a real responsabilidade do sommelier? A real responsabilidade do sommelier é realmente entender da bebida que ele vai falar, né? No caso, o sommelier de vinhos, entender muito de geografia, de história, de compatibilização, comida e vinho. Eu acho que é importante um sommelier saber cozinhar. Tá. É muito importante porque é a partir da forma de preparo de um prato que você consegue compatibilizar com o vinho. Então não adianta você ser um excelente sommelier e ser uma unidade na cozinha. Acho que realmente o sommelier ele tem que entender principalmente de como que é a preparação desse prato. Mesmo que ele não cozinhe, mas ele saber passo a passo. Entendi. Porque dentro desse passo a passo ele vai conseguir a melhor compatibilização. Então o sommelier ele tem que estar muito atento realmente às variações climáticas. Eu tenho paixão pela elaboração dos vinhos no Brasil, então eu sempre estou muito atenta às variações climáticas, principalmente em época de colheita, época de brotação de videiras. E o sommelier ele tem que realmente focar nisso, para que ele entenda o vinho como um todo. É muito importante que a gente acompanhe não só a elaboração do vinho na cantina, mas que a gente entenda que o vinho ele vem de uma planta, ele vem de uma videira. Então saber como que essa videira se desenvolve sob todos os aspectos meteorológicos também, né? Entendi. O mercado de trabalho, como é que tá para vocês? Hoje em dia o mercado ele tá bem amplo, né? Hoje em dia os restaurantes, a maioria dos restaurantes tem um profissional para fazer o trabalho de sommelier. Normalmente houve uma migração dos maîtres para sommeliers, né? E é um mercado amplo e que tem um índice de desemprego baixo. Existe uma ampla variedade. Curioso isso, né? Luciana, me fala uma coisa, a carga horária de trabalho desse profissional, como é que é? O profissional de restaurante, ele é mais exigido, né? Porque ele trabalha em 2 horários. Ele trabalha no horário de almoço, ele tem uma pausa e ele volta às 6 horas e trabalha até o último cliente normalmente. Então, o trabalho em restaurante realmente é mais pesado. Nas lojas, é horário comercial, normalmente o horário da loja, das 10 às 18, das 10 às 19 é horário normal. Horário de shopping, enfim. Exato. E isso é território nacional, não é uma coisa... Uhum. Perfeito. Luciana, a nossa próxima pergunta é com relação à profissão ainda, se ela é ou não regulamentada. Só que você vai segurar a resposta, porque eu vou para o meu primeiro intervalo. Pessoal, é 1 minutinho, já já estou de volta. Até lá. Eu não vi essa pergunta Pessoal, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é com a Luciana. Nós estamos falando sobre vinhos. Nessa primeira etapa do programa, nós estamos falando sobre a profissão sommelier ou sommeliere para as mocinhas, né? E eu deixei uma pergunta no ar que é com relação à profissão, se ela é ou não regulamentada. O que você tem para dizer sobre isso? Sim, a profissão hoje é regulamentada, acabou de fazer 2 anos de regulamentação. Nós fomos regulamentados como profissionais, né? Junto com os taxistas. Que bom. Que bom, muito bom. Parabéns para vocês. E existe o risco do sommelier ficar alterado? Porque recentemente, no programa do Jô, um colega de profissão deu uma entrevista assim, curiosa, não sei se é o perfil, então eu gostaria que você assim, ou endossasse o comportamento dele, ou que defendesse a classe. Eu acho que ele pode estar falando algo pessoal a respeito dele, mas um sommelier sério, que realmente teve um bom treino, um bom treinamento, ele não se deixa ficar alterado. Eu acho que é o princípio básico de respeito ao vinho e a si próprio. A bebida vinho é uma bebida para ser tomada com atenção, nunca exageradamente. Então a profissão de sommelier trabalha para degustar o vinho, para sentir. Então, a partir do momento que se fica alterado, você não está sentindo mais nada. Então, eu falo por mim, o sommelier ele não deve ficar alterado em momento nenhum. Que ficar,
fica em sua casa. Entendi. Sabe, entre quatro paredes. Mas quando você está numa feira, num evento ou no próprio trabalho, eu acho um desrespeito com o vinho, com si próprio e com os seus colegas de profissão, você se alterar. Eu lembro, inclusive, que nessa entrevista dele, ele se auto-intitulou como um bêbado profissional. Pois é. Eu acho que isso mesmo? Você chegou a assistir essa entrevista? Cheguei a assistir. Foi uma entrevista bastante polêmica e que gerou muita tristeza entre as pessoas da classe. Mesmo porque acabamos de ser colocados regulamentados, né? E a pessoa vem dizer que nós somos bêbados profissionais. Então, realmente causou um certo mal-estar no mundo do vinho, né? Porque acreditávamos que um programa que ia ao ar em rede nacional, como foi o caso dele, ele deveria falar bem da profissão e falar a parte séria da profissão. Todo o trabalho que nós temos, o estudo diário, o respeito com o vinho, o respeito com o porte de um sommelier, né? Dele se portar realmente num ambiente. Já é uma profissão que é vista, as pessoas acham que legal ser sommelier porque você pode beber à vontade. Então eu acho que a gente tem que impor um pouco de respeito e ver que não é beber à vontade, é saber beber. E saber beber... eu vou fazer um parênteses. Eu lembro que eu tive a oportunidade de, algumas vezes, ir em situações de degustação de vinho, né? E para quem não tem o hábito de frequentar esse tipo de situação, é no mínimo estranho você ver as pessoas colocar o vinho na boca, aí faz com uma espécie de bochecho e gospe, né? Tem um lugar específico para cuspir. Exatamente. É como se fosse um ritual isso, né? Você pode explicar o porquê desse ritual? Então, normalmente num evento, quando você vai num evento, você tem mais de 200, 300 vinhos que você pode degustar. Se você for tomar um gole que seja de todos eles, realmente no 10º vinho você vai estar com algum problema. Mesmo que seja um golinho. Então, por isso que nas degustações existem a figura da guspideira, né? Que são potinhos que ficam ali à disposição. Porque você sente o vinho, você não precisa engolir para sentir. Você vai tomar o vinho, pôr na boca, sentir, ver se ele tem persistência, tudo. Sentiu isso, gospe, acabou. Não precisa engolir o vinho. E isso é um comportamento... correto, estranho. Pertinente ao sommelier, no caso, né? Você não precisa ser um profissional para saber participar de uma degustação. Não, e é até bom, mesmo que a pessoa seja um enófilo, ou seja, um amante de vinhos, frequentando uma feira, ela vai ter muito mais prazer, vai poder aproveitar muito mais fazendo isso. Pode tomar, de repente tem um vinho que achou maravilhoso, não, esse eu não vou cuspir. Porque ele é maravilhoso, eu quero lembrar, eu quero saber como que é ele descendo pela garganta, tome, tudo bem. Mas... com precaução. Com precaução. Perfeito. Fechando parênteses, voltando aqui no meu roteirozinho, me diga uma coisa, a ABS de São Paulo é entidade de credibilidade, exato, né? E melhor, uma fonte assim, extremamente idônea de informações sobre os vinhos produzidos e comercializados aqui no Brasil. Com certeza. Né? Então explica pra gente o que significa ABS. Então, a ABS ela é a Associação Brasileira de Sommeliers, ela está presente hoje em todo o Brasil e no mundo inteiro. Ela é associada à Associação de Sommelier Internacional. E o papel da ABS hoje é realmente divulgar o vinho e formar novos profissionais. Hoje eles realmente estão abrindo o leque, estão formando sommeliers especializados em cerveja, em charutos, em destilados. Mas foi uma das pioneiras das associações aqui no Brasil, tem toda a credibilidade, atende tanto os profissionais quanto os enófilos. Então é uma instituição realmente que tem muito a agregar ao mundo do vinho. Entendi. Eu vou abrir um outro parênteses. Você falou de sommelier de charuto? De destilados e de cervejas. Ok. E me diga uma coisa, eu, por exemplo, né, não conheço muito de vinho, aprecio. Se eu for comparar a minha pessoa com a sua, eu sou uma Helles mortal, né? Não sou uma sommelier, nesse sentido que eu estou falando de Helles mortal. Eu poderia me associar? Com certeza, qualquer pessoa pode se associar à ABS.
Tá, Pode. e o que eu preciso? Gostar de vinho. Gostar de vinho, gostar de conhecimento. Tá, e o que a ABS vai oferecer para mim, né? Ela tem várias degustações, cursos de formação, degustações comentadas, degustações de compatibilização. Então é bem interessante para o amante de vinho e de conhecimento frequentar a ABS. Muitos produtores que estão lançando seus vinhos no Brasil fazem degustações na ABS também. E você tem noção de custo? Não, seria só acessando o site da ABS, que é o www.abs-saopaulo.com.br. Traço, não underline, isso, né? Traço. Ok. E para vocês, profissionais da área, o que a ABS faz para vocês? No caso dos profissionais, né, a formação tem uma classe de formações profissionais e tem algumas degustações que são exclusivas para os profissionais da área. Entendi, muito bom. E sempre reciclagens, né? Muitas. Tá, você sabe me dizer como é essa profissão de sommelier ou sommelier no exterior? É mais antiga, né? Então, na verdade, é mais gabaritada. Tá, então além de antiga e gabaritada, você vai segurar um pouquinho a sua resposta, porque eu vou chamar mais uma vez o nosso intervalo e aí na volta você retoma isso. Tá, ok. Ok? Pessoal, já estou de volta. Um minutinho só. Pessoal, estamos de volta. Eu estou com a Luciana, nós estamos falando sobre a profissão do sommelier ou sommeliere para as mulheres. E a pergunta que ficou no ar é com relação ao profissional lá no exterior, né? Somos mais ou menos valorizados? Aí você já começou a dar resposta, por favor, retome do início e... Com certeza, o profissional no exterior é muito mais valorizado que no Brasil. Mesmo porque no Brasil a cultura do vinho é muito recente. Tá. Na França, em Portugal, na Espanha, o vinho ele faz parte da cultura do povo. Okay. E no Brasil ainda é visto como um acessório, ainda é visto como uma coisa de novo rico, na verdade. Tá. Né? As pessoas, um luxo, vai. Um luxo. Então, realmente no exterior é muito mais valorizado, é uma profissão que impõe respeito. Em Portugal tem até um nome engraçado para sommelier, que é Escansão, né? Eles têm uma revista, inclusive, que chama O Escansão, que é exatamente voltada para os sommeliers da área. A Europa, principalmente, valoriza muito a figura de um sommelier. Dificilmente um restaurante não tem um sommelier e junto ao cozinheiro, né, ao chefe, é uma das pessoas mais importantes do restaurante. É o segundo homem mais importante. Mais importante, o segundo homem ou a segunda mulher mais importante do interessante. local. Aqui no Brasil você citou, em um dos blocos, que o nosso mercado ainda está carente desse profissional. Você arrisca um palpite de que no exterior também seria fácil para um sommelier ou sommelier brasileiro se colocar no exterior? Eu acredito que pela novidade da profissão de sommelier ainda no Brasil, seria só um palpite meu, mas eu acho que os brasileiros ainda não seriam muito bem recebidos. Eles não seriam as melhores opções do mercado. Exatamente, porque eles já têm muita bagagem, né? Então, na verdade, seria interessante um sommelier ir para o exterior para estudar. Tá. Mas, efetivamente, trabalhar, eu acho que ele seria consequência. Esbarraria em alguns obstáculos. Perfeito. Então me diga uma coisa, na prática, né, o sommelier ele pode se limitar ao conhecimento de vinhos, ou melhor, não vou nem perguntar, eu vou afirmar porque você já citou isso, que vocês não podem se prender somente ao conhecimento do vinho, mas tem que saber da história, geografia, clima. Você pode explorar um pouco mais esses conhecimentos que o profissional tem que ter, de fato? É muito importante, assim, até a mudança de clima dos últimos tempos, ela teve um impacto muito grande na elaboração dos vinhos, no resultado do vinho na garrafa. Os vinhos estão mais alcoólicos, porque o clima está mais quente. Então, regiões que antes eram muito frias, hoje estão se aquecendo. Então, o perfil desses vinhos elaborados nessas regiões também tem mudado. Cada vez mais difícil fazer um ice wine, que é um vinho do gelo.
Okay. Por outro lado, em algumas mudanças climáticas malucas, o Brasil produziu o primeiro Ice Vine há alguns anos, aí uns 2 anos atrás ele conseguiu produzir um Ice Vine. Então, está sempre ligado nas mudanças climáticas que têm um impacto muito grande sobre a elaboração do vinho e tem uma bagagem muito grande de história, de geografia, saber exatamente onde fica certas regiões de, por exemplo, a Borgonha, Bordeaux, você ter um mapinha na sua cabeça para realmente localizar essas regiões. Okay. Então é muito importante que o sommelier estude sempre e não se atenha somente a uma ficha técnica de um vinho. Não é isso que vai fazer com que ele fale com propriedade de um vinho. Ele tem que saber realmente a história, a elaboração. Entendi. O que você acha dos vinhos brasileiros? Eu sou uma apaixonada pelos vinhos brasileiros. Estou me mudando para o Rio Grande do Sul exatamente por conta dessa paixão, né? Eu acho que o potencial do Brasil ainda vai surpreender muitas pessoas, principalmente na elaboração de espumantes. Que nós temos um terroir excelente para a produção de espumantes. A gente empata ali, eu acredito piamente que a gente fica bem próximo do champanhe. Nossa, surpreendente. Agora, até pouco tempo atrás, o Sul era praticamente a única região no nosso país em condições de produzir as uvas necessárias. Hoje a gente já vê produção até de espumante no Norte e Nordeste, se eu não estou enganada. Exato, no Vale do São Francisco. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que respeita muito a natureza. E eu acredito que o que eles têm feito no Norte e Nordeste não é natural. Então, eles estão produzindo vinhos, sim. Provei alguns. Posso dizer que são potáveis. Mas eu não sou uma grande defensora dos vinhos da região pelo desrespeito que há com as uvas ali, né, com as videiras, né? Eles estressam a videira para que ela entre em hibernação. Então, para mim, não agrada. Mas eu sei que muitos sommeliers gostam dos vinhos de lá. Eu, particularmente, não aprecio a maneira com que a videira é tratada. E, para mim, o respeito à planta, que é o início de tudo, é muito importante. Entendi. Agora, no Sul, isso já existe, Exato, o respeito. Exato. Aí a videira, ela segue seu ciclo. Entendi. Frutação, floração, ela segue um ciclo natural. Ela não tem um estresse para fazer isso, né, como no Norte e Nordeste. Perfeito. A gente está aqui batendo papo e vinho combina com comida, não combina. E nós, todos brasileiros, sabemos de uma grande combinação, que é feijoada e caipirinha. Isso todo mundo sabe. E feijoada com vinho? Combina muito bem. Só que são vinhos pouco conhecidos no Brasil. Eu estou com essa cara porque eu estou surpresa. Não, realmente combina e é uma das melhores combinações que existe. Feijoada com vinho verde tinto ou com lambrusco, mas não aquele lambrusco que a gente acha baratinho no supermercado. É um lambrusco que tem um nome que chama lambrusco de sorbara, que é um lambrusco tinto, extremamente seco e ácido. Não é muito paladar do brasileiro, então eu acho que a combinação é perfeita, só que para o gosto do brasileiro realmente talvez não tenha o mesmo impacto, né? Aí quem sabe no futuro a gente não traga aqui no programa um sommelier ou sommelier de cerveja para dizer qual cerveja é a melhor. Exato, e eles têm também. Cada profissão, cada sommelier, por exemplo, sommelier de cerveja, ele vai ter a melhor combinação. Eu, como sommelier de vinhos, eu combino tranquilamente uma feijoada com um vinho verde tinto ou um lambrusco de sorbara. É curiosa essa combinação, até porque vinho verde, ele não é um vinho realmente fácil de saborear, né? Você tem que ser realmente amante do vinho para entender o sabor do vinho verde. Exatamente. Você pode falar assim, por que ele tem esse sabor tão acentuado? O vinho verde, ele tem uma acidez muito elevada. Então, estamos acostumados no Brasil com o vinho verde, o branco, né? Que às vezes tem alguns que são até ligeiramente doces, um pouco são mais fáceis de tomar. O vinho verde tinto realmente é uma coisa que até os portugueses falam, é vinho para português.
E para português, muito macho, né? Muito português. Muito português. Porque é um vinho rascante. Eu sou completamente apaixonada por vinho verde tinto, mas já surpreendi muitos clientes meus que são portugueses e falam assim, como que você consegue gostar, né? Porque realmente é um paladar muito diferente. São vinhos extremamente ácidos, são extremamente secos, mas que tem tudo a ver com uma comida, por exemplo, gordurosa. Porque ele vai agir como se fosse um detergente em sua boca. Ele vai entrar, limpar o teu paladar para a próxima colherada. Perfeito. Olha, acho que falar sobre vinho é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas, dias falando, mas infelizmente o meu programa acabou. Mas foi um grande prazer. Eu, que fico lisonjeada por sua presença, agradeço demais, espero em uma próxima oportunidade de tê-la aqui novamente. E para vocês que gostaram da entrevista ou pegaram o assunto já iniciado, não tem problema, vocês poderão ler essa entrevista na íntegra em nossa edição de outubro da revista Bem Mais Osasco. Para tanto, vocês deverão acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br e escolherem em ler no formato online, no campo Última Edição, ou ainda procurar o ponto de distribuição mais próximo de você e retirar o seu exemplar gratuitamente. Muito bem, com isso chegamos ao final do programa de hoje e mais uma vez quero agradecer o prestígio e a audiência e também convidá-los para o próximo programa onde conversaremos com Nídia Borelli, que nos falará sobre Feng Shui na iluminação, pessoal. Então o assunto é decoração. Até a semana que vem, até mais.